Nos últimos tempos a gente escuta bastante falar sobre investimento nos Estados Unidos, investimento no exterior. Mas será que valeu a pena? Valeria mesmo a pena a gente acabar investindo em outra economia, sendo que o Brasil acaba tendo muitas oportunidades? Então é isso que você vai descobrir no vídeo hoje. Então vamos lá conversar um pouco mais para a gente entender se vale realmente a pena a gente investir em outro país que não seja o Brasil. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. Então hoje a gente vai estar conversando aqui, eu trouxe por meio de dados, gráficos e também vou mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante que vocês podem utilizar para fazer esse e diversos outros estudos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também porque eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse conteúdo. Estamos voltando. Se você não percebeu, a gente só veio fazendo as lives das últimas quintas-feiras aqui, mas já faz mais de 2 meses que a gente não posta vídeo. Mas estamos voltando aos poucos com conteúdos exclusivos e diferentes para cá. Então vamos lá entender um pouco mais sobre o tema de hoje. O Brasil é um país emergente. Na verdade muitos consideram assim, mas eu já considero ele até um pouco mais subdesenvolvido. A gente tem uma certa estagnação do nosso PIB há mais de 5 anos. A gente cresce um pouco no outro ano, cai muito no outro, e isso acaba influenciando bastante nossa evolução, nosso crescimento. Mas tirando esse aspecto, essa simples nomenclatura, mas antes da gente partir para o exterior, vamos constatar alguns fatos. Hoje a gente tem aí mais de 400 mil pessoas, 400 mil brasileiros que investem diretamente nos Estados Unidos. Isso é um fato inédito e isso é um valor que vem crescendo tão rápido quanto o número de brasileiros na Bolsa Brasileira. Isso é um fato bastante interessante, simplesmente porque os brasileiros têm buscado tanto investimento lá fora. Primeiramente, nunca foi tão simples. Hoje você abre uma conta na corretora americana em menos de 5 minutos. É bem mais rápido você abrir numa corretora americana do que aqui no Brasil. Além disso, é muito simples. Aqui no Brasil a gente veio tendo um crescimento dos ETFs na forma de investir, os fundos de investimento. Só que lá nos Estados Unidos ele é um mercado muito mais maturado. A gente tem aí mais de 8 mil ativos, a gente tem mais de 2 mil ETFs, a gente tem aí mais de 400 REITs pra gente acabar investindo. Enquanto aqui no Brasil a gente tem uns 150, 200 fundos imobiliários. Além disso, o spread pra gente acabar investindo, né, o quanto a gente vai pagar no dólar, nunca ficou tão baixo. Antes, se a gente fosse investir por bancos tradicionais, como Bradesco, Santander, a gente pagava aí 5, 10% às vezes, se a gente fosse fazer o câmbio do nosso real para o dólar. Hoje em dia existem corretoras que cobram menos de 2%, 1,4%, 1,3% para conseguir fazer esse câmbio. E depois disso eu trouxe um estudo bem simples para vocês, vou estar mostrando aqui a tela do meu computador para tentar tangibilizar o quanto você teria de retorno. E isso daqui é um ponto bem interessante. O que eu acabei levando em consideração aqui? Para fazer esse estudo eu levei em consideração um perfil bem simples de investimento. Vamos supor que você vai investir na média da Bolsa Americana e na média da Bolsa Brasileira. A média da Bolsa Americana é o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E a gente tem aqui o IBOV, que seriam 60, 70 maiores empresas aqui do Brasil. A partir disso, eu não vou considerar um investimento único, porque eu acho que isso seria meio desigual e até porque a filosofia que a gente prega de investimento aqui são com aportes periódicos, sejam mensais, trimestrais, semestrais. Então eu vou considerar uma pessoa comum, que vai aportar todos os meses. E como a gente não tem como fazer esse estudo de uma forma bem direta e mais simples em reais, eu estou utilizando a plataforma que todos os dados já são em dólar. Então eu estou considerando o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em dólar, as empresas brasileiras em dólar também. E todo o resultado aqui no final eu vou fazer o câmbio para reais, considerando o quanto o dólar está precificado hoje. Então, recapitulando, é um perfil que vai estar investindo 100% ou na Bolsa Americana ou 100% na Bolsa Brasileira. Além disso, vai reinvestir todos os dividendos e vai fazer um aporte mensal. E o aporte mensal eu não queria deixar nada muito distante. Eu peguei os últimos 10 anos investindo $100 por mês. Para você ter uma noção, $100 em 2012, que seria aí 10 anos atrás, era cerca de R$1,70, 72 centavos. Hoje a gente já tem o dólar, 5,40, 5,50. Então, pra gente conseguir diluir todos esses valores, eu tô considerando tudo em dólar, beleza? Então, vamos direto pra tela do meu computador. Então aqui eu já tô com um site agora aberto, que é o Portfolio Visualizer, esse site aqui. Ele é bem interessante porque você consegue fazer diversos estudos. E a ideia é que a gente vai fazer aqui, ó, Backtest Portfólio, é onde você vai fazer um teste retrógrado. A gente vai considerar ano a ano. E o ano de começo vamos considerar aqui
2012, que seriam aí 10 anos atrás, até o ano final, que seria hoje. O valor inicial, estou considerando que vamos começar com os mesmos 100 dólares. Os fluxos de caixa, a gente vai contribuir, ou seja, a gente vai estar investindo um valor fixo, que seriam os mesmos 100 dólares. Ajustado à inflação, ok. Ó, isso daqui, a contribuição ou a retirada vai ser ajustada à inflação. Na verdade, eu vou considerar aqui como não. A contribuição, né, o aporte vai ser quanto? A gente pode ser anual, trimestral ou, no caso aqui, mensal. Rebalanceamento, a gente pode considerar que não vai ter rebalanceamento, porque vai ser tudo em um único ativo. Se a gente vai ter algum tipo de alavancagem, aqui a gente deixa none. Reinvestimento dos dividendos, sim. O quanto a gente vai ter ali da distribuição de dividendos e tudo mais, eu quero ver isso, uma regressão de fator e sem benchmark. Então aqui eu vou estar primeiro utilizando o SPY. O SPY nada mais é do que a representação do S&P 500. E aqui a gente vai colocar também o EWZ, que é o iShares MSCI Brasil ETF. Então ele acaba replicando a média da bolsa brasileira aqui, o IBOV. Aqui a gente no portfólio 1 vamos considerar 100% SPY e no portfólio 2 vamos considerar 100% Brasil, 100% EWZ. A gente dá uma análise aqui a gente consegue fazer as comparações, como só tem um ativo, não tem muito que a gente estudar. Vamos ver aqui, ó, portfólio 1. Portfólio 1 é o que a gente tem aqui, ó, do SPY, das empresas americanas. Olha a surra que acabou dando, ó, até ficou parecido aqui por um ano, mas depois de 2013 já começou a desandar. Se a gente for comparar valores finais que a gente tem aqui, ó, se a gente tivesse investido nos Estados Unidos, a gente teria cerca aí de 28.951 dólares, enquanto aqui no Brasil a gente teria aqui 11.050 dólares. Aqui vamos abrir a calculadora e a gente já vai considerar aqui, ó, dólar hoje, quanto que o dólar está hoje? 5,42. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a calculadora aqui e agora a gente vai pegar aqui, ó, 5,42 vezes 28.951. A gente teria aí cerca de 156.914 dólares, 914 reais e 42 centavos. Se a gente for pegar o valor do investimento em real, a gente teria aqui, ó, 59 mil, uma diferença aí de 100 mil reais. 100 mil reais, isso daí considerando toda a estatística aqui de investimento. Agora vamos ver alguns pontos que ele traz pra gente. Um crescimento anual composto, Compound Annual Growth Rate. Aqui a gente tem nos Estados Unidos de 76%, enquanto no Brasil a gente teria de 60%. Se a gente for pegar o desvio padrão, que é o Standard Deviation, a gente tem aqui um desvio padrão bem mais baixo, então a volatilidade acabou sendo bem mais baixa do que no Brasil. O melhor ano no Brasil foi praticamente o dobro, na verdade foi o dobro aí do que a gente teve no melhor ano nos Estados Unidos. Só que aqui tá a diferença. A diferença não é no melhor ano, e sim no pior. O pior ano que a gente teve aí investindo nos Estados Unidos, ele teria rendido aí menos 4,5%, enquanto no Brasil teria caído aí 41%. Aqui é a verdadeira prova que não perder é mais importante do que ganhar. Aqui a gente tem o drawdown, né, a queda máxima. A gente teve aí quedas máximas de 19%, 18% nos Estados Unidos e aqui no Brasil 67% a 48%. Beleza, pessoal? Então, depois da gente fazer todo esse estudo, eu acho que ficou meio óbvio que, pelo menos historicamente, investir nos Estados Unidos foi muito mais vantajoso. Será que daqui pra frente vai ser igual? Não sei, não é possível a gente prever o futuro, a gente não consegue saber. Se eu soubesse, eu simplesmente jogaria os números da Mega Sena, ficaria milionário. Mas o que a gente acaba fazendo é estudar o passado para entender os padrões, porque a história, ela simplesmente não se repete, mas ela acaba rimando. É um ditado que a gente tem aí no mercado. Então, pode não ser exatamente igual. Mas será que daqui 10 anos o real vai se valorizar frente ao dólar? Eu acho difícil. A tendência é que, como a gente já viu historicamente, o real continuar perdendo valor e os Estados Unidos continuar sendo uma potência bem mais expressiva frente ao Brasil. Comenta aqui o que você achou. Você já investe nos Estados Unidos? Eu quero saber isso daqui também. Comenta aqui junto com o que você achou desse vídeo e eu quero saber tudo que tá passando por você. Se tiver sugestão de vídeo, vai comentando aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.